Abençoados, eleitos e amados irmãos e irmãs, povo abençoado, povo conhecedor da graça de Deus, estamos aí de volta aí com mais estudo. Alguns irmãos disseram aí, irmão André, te esperei na segunda-feira, mas não teve vídeo. Abençoados, eu peço vocês aí que tenham paciência comigo, como dizia Paulo, né, ao povo hebreu, né? Me suporta um pouquinho mais, porque é questão de trabalho, né? Questão de trabalho, então, às vezes, fico numa situação apertada, entendeu? Tem que resolver algumas coisas e tem que trabalhar e não dá tempo, às vezes, de fazer vídeo. Segunda-feira eu tive que resolver uma coisa na rua e não voltei a tempo, né? Não consegui fazer vídeo e passou aí quarta-feira. Estamos aí novamente, né? Trazendo mais um estudo para vocês. Eu, quando trago estudo aqui, a maior parte das vezes é em resposta a pedido de algum irmão. Algum irmão, alguma irmã, me dá um tema, irmão André, eu aprendi isso, isso, isso. Eu ouvi falar isso, 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 me explica aí. Então eu pego essas conversas e tal, e eu crio um vídeo. Porque assim como essa irmã ou esse irmão que me manda coisas, perguntando sobre coisas bíblicas, né? Assim como eles têm curiosidade, muitas pessoas também têm essa mesma curiosidade. Muitas pessoas querem aprender as mesmas coisas. Então, eu transformo em vídeo estudo e trago o vídeo estudo aqui para vocês. A pergunta dessa irmã foi que uma irmã dela, que ainda está no sistema religioso, disse que dá o dízimo porque Deus falou com ela. Deus falou para ela dar o dízimo, por isso que ela dá o dízimo. Então eu botei o tema do estudo aqui. Deus não mandou você pagar dízimo. É culpa de sua mente. Deus não mandou você pagar o dízimo. É engano da sua mente, ou sua mente te engana. Que eu escrevi aqui um texto, mas eu acho que eu botei outro texto diferente no vídeo aí. Mas eu quero dizer que a sua mente engana. A sua mente engana você. Ela faz você achar que Deus está falando com você. Mas por que essas coisas acontecem? Deus não pode falar comigo? Pode falar com você sim. Só que Deus não contraria a sua própria palavra. Ele jamais vai contrariar as suas próprias palavras, seus próprios ensinos. Filipe disse a Jesus, Senhor, há quanto tempo nos fala do Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus falou, estou quanto tempo com vocês e vocês me pedem para mostrar o Pai? Amém? Porque Jesus era o Pai encarnado. O Espírito que estava em Alcha, Jesus, no homem judeu, Messias, era o Espírito do Pai. E esse Espírito do Pai já foi Espírito não foi só Jesus. Vários profetas receberam o Espírito do Pai. E a Bíblia diz que, antigamente, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, através dos antepassados ou dos pais dos judeus, né? Através dos profetas. Então, Deus assim falava através dos profetas. Nos últimos dias, nos falou através do Filho, Jesus, o homem Jesus, judeu Jesus. Então, Deus falava através dele. Então, o Espírito que agia nele era Deus. Então, ele disse para Filipe, quanto tempo estou convosco e vocês me pedem para mostrar o Pai? Entende? Então, todas as coisas que Jesus ensinou é do Pai, vem do Pai, vem do alto.
Por isso que a Bíblia fala que a lei e os profetas vigoraram até João, desde aquele dia em diante, quer dizer, depois de João veio Jesus, anunciando o evangelho do reino. Anunciava, logicamente, em parábolas, mas o evangelho do reino, porque é o evangelho que veio do Pai. E foi, claramente, com Paulo, esse evangelho foi distribuído entre o povo judeu, né? E hoje vivemos no tempo pleno, né? Que a gente chama de tempo pleno da graça, o tempo pleno do evangelho do reino, do evangelho do Cristo glorificado, né? Do evangelho eterno. Tem vários nomes que a Bíblia cita, mas está falando do evangelho que Cristo deu a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Então, tudo que Cristo ensinou para Paulo vem de Deus, que é o evangelho do reino de Deus, vem de Deus. Então, Deus, abençoado, vocês têm que entender que Deus jamais vai contrariar suas palavras. Ele jamais contraria as suas palavras. Tem pessoas que falam, não, mas Deus contraria suas palavras, porque lá no Velho Testamento falou uma coisa, lá no Novo Testamento falou outra. Não, não. É falta de conhecimento, falta de entendimento. Porque a mesma lei que foi dada no Velho Testamento, né, a lei que foi dada no Velho Testamento, não é a mesma lei que foi dada no Novo Testamento. São coisas diferentes. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender isso. Então, Deus jamais vai mandar você pagar seu dízimo, minha irmã, meu irmão, porque ele estaria ali contrariando as suas palavras. E Deus não é homem para se contrariar. Deus não é homem para enganar, para mentir. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Se você está me vendo a primeira vez, eu peço que você ouça esse vídeo até o final. Peço você, se gostou, se inscreva para ajudar esse canal a trazer mais conhecimentos assim como este. Visite aí o canal, tem vários vídeos aí de vários temas. Visite os vídeos do canal MDCG André Palhares. Aperta o sininho de notificação, dê o seu like aí, amém? E se inscreva, amém? E a todos vocês que estão na live aí, eu peço a vocês que não esqueçam de dar os seus likes. Vá lá no comentário dos vídeos, faça os seus comentários, isso tudo é importante para o crescimento desse canal, para que possamos levar esse conhecimento a mais distante, a muito mais pessoas. Você não sabe como você ajuda o próximo? Bom, aquilo que você recebeu, que fez bem para você, então você distribui para o próximo. Você estava perdido no sistema religioso, hoje a graça te trouxe conhecimento. Você pega esse conhecimento e distribui para o próximo. Como assim? Compartilhando o vídeo do irmão André, se inscrevendo se ainda não é inscrito. Se você é apenas um mero ouvinte, se inscreva. Convide pessoa para se inscrever, para conhecer esse canal. Você vai estar contribuindo para o crescimento da graça de Deus e para a liberdade dos nossos irmãos que ainda estão lá no sistema religioso. Amém? Então, Deus não mandou você pagar o dízimos. É engano da sua mente. A sua mente te engana. Porque anos e mais anos, abençoados, anos e mais anos, foi ensinado uma teologia evangélica de que, se você não pagar seu dízimo, você está roubando a Deus. Se você não pagar seu dízimo, você é um ladrão. Se você não pagar seu dízimo, o diabo vai entrar nas suas finanças, vai fechar as portas para você. Então, essas coisas foram ensinadas. Séculos e mais séculos, a igreja moderna ensinou essas coisas. E essas coisas penetrou na cabeça dos irmãos evangélicos que estão lá seguindo essas
religiões, essas igrejas, né, por aí. Amém? A igreja do Cristo vem e mostra para você que isso tudo é mentira, tudo é conversa fiada, tudo é falácia religiosa. E quantos irmãos evangélicos pensam que estão ouvindo Deus mandando eles pagar dízimo, pagar ofertas, né? E, abençoados, é o engano de sua mente de anos e mais anos, né? Você ser ensinado errado. Anos e mais anos, você vem aprendendo, se você não pagar seu dízimo, você é ladrão, você está roubando Deus. O gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai entrar nas suas finanças, vai fechar portas de emprego. Né? E se você pagar o dízimo, Deus vai derramar bênçãos sem medidas na sua vida. E eu sempre contei a história do irmão que me disse... Deixa eu beber uma água aqui. Ele falou, irmão André, esse Deus é mentiroso. Porque anos mais anos, foi 20 anos ele pagando dízimo, nunca vi as janelas do céu, as comportas do céu se abrir na minha vida. Então a pessoa começa a desanimar. A pessoa começa a se frustrar. As pessoas começam a perder sua fé. Porque não vê as coisas acontecer. Mas você tem que entender que aquelas coisas ali não estão dizendo para você. Deus nunca disse que dízimo iria trazer bênção para a sua vida. Não. As bênçãos que é descrito lá em Malaquias 3:10, a partir do 3:11, são as chuvas serônicas ou seródicas, que eram derramadas na lavoura. E tinha época de seca, onde não chovia, começava a aparecer o quê? Os gafanhotos para comer, né? Aquelas lavouras, milho, uva e etc. Né? Os gafanhotos devoravam tudo. Então, as bênçãos qual seria? As bênçãos seria a expulsão dos gafanhotos e o derramamento de chuva, porque aquele povo era um povo agricultor. Dízimo não é dinheiro. Dízimo era alimentos da horta, do pomar, das árvores, agricultura e pecuária. Esse eram os dízimos. Sem chuva, os gado morrem. As lavouras secam, os insetos atacam. Entendendo? Essas eram a bênção. Nunca a Bíblia está dizendo sobre uma bênção financeira. Vai dar dízimo, vai receber bênção financeira. Onde está escrito? Onde está escrito isso? Apenas na cabeça dos tais pastores da igreja moderna, que visando o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, criam teologias em cima desse assunto para enganar o povo. Amém? Então, abençoados, você com esse conhecimento na sua mente, né, você se afasta da igreja e aquele pensamento vem na sua cabeça. Não, tem que pagar o dízimo, porque senão eu estou roubando a Deus. Então, aquilo que foi plantado na sua mente, aquilo, a sua própria mente conversa com você. Aí você acha que é Deus mandando você pagar o dízimo. Não, é sua mente. Sua mente com culpa, sua mente com medo, sua mente com uma teologia implantada fora da realidade. E Deus jamais vai contrariar as suas palavras. Vamos no livro de Números 18, 21.
E Deus diz assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel. Dou quem? Aos levitas. Todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, os sacerdotes eram todos da tribo de Levi. Os trabalhadores do templo eram todos da tribo de Levi. A ordenança para pagar o dízimo era para os israelitas, né? Israelitas pagarem esses dízimos aos sacerdotes, ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. Dou todos os dízimos em Israel. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel. O seu pastor não é levita. O seu padre não é levita. Ele não pertence à tribo de levita. Ele não tem nenhuma obrigação, né, de cobrar o dízimo do povo. Ele não tem nenhuma ordem para isso, cobrar dízimo do povo. Amém? Ele não é sacerdote. Porque na graça de Deus não existe sacerdote. Sacerdote era apenas entre israelitas da tribo de Levi. Só eles poderiam ser sacerdotes. 1 Coríntios 9, 13, 15, Paulo diz aos Coríntios: você não sabe que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Quem trabalhava no templo? O sumo sacerdote, os sacerdotes e os diaristas que eram levitas, que eram da tribo de Levi. Dizem que aqueles que trabalham no templo se alimentam das coisas do templo, dos dízimos do templo. Né? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Podemos aqui conjecturar que havia pessoas ali que estavam reclamando de Paulo receber ajuda para anunciar o evangelho. Nesse mesmo contexto, os tais pastores atuais usam esse contexto afirmando que eles têm direito de receber dízimos, porque eles trabalham no altar, porque eles trabalham anunciando o evangelho, então eles têm direito de receber o dízimo. Mas a narrativa aqui é diferente. Há uma narrativa diferente entre os sacerdotes e os seguidores de Cristo. Porque os sacerdotes recebiam esses dízimos por três principais motivos. Três principais motivos que eles recebiam esse dízimo. O primeiro motivo é porque eles não tinham herança. Eles não tinham terras. Não tinha terras para criar suas pecuárias. Não tinha terra para plantar seus pomar, não tinha terra para fazer suas hortas, eles não tinham terra. A herança deles era trabalhar no templo para Deus, era cuidar das coisas religiosas do templo, da tenda e depois do templo. Segundo motivo, os sacerdotes recebiam e pagavam os diaristas do templo, os trabalhadores do templo. E somente quem era trabalhador no templo era da tribo de Levi. Era levitas. Somente levitas poderiam trabalhar no templo. Somente levitas poderiam ser sumos sacerdotes. Somente da tribo de Levi. Então, eles recebiam esses dízimos e também pagavam os diaristas
os trabalhadores do templo. Terceira, os sacerdotes tinham que fazer uma ação social entre o povo, com os dízimos das dízimas, ou seja, as sobras dos dízimos, e era muita coisa, era 11 tribos, né? 11 tribos, e muitas pessoas, não sei explicar aqui a quantidade de pessoas, mas eram muitas pessoas, então tinha muitos dízimos, muitas sobras, então eles usavam para pagar os diaristas, para pagar os sacerdotes, o sumo sacerdote usavam também para ele próprio, para a casa dele, e também fazia essa ação social, incluindo os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que viviam no meio deles, que os estrangeiros também, assim como os levitas, não poderiam ter terra, não poderia ter herança no meio de Israel, mesmo se casasse com uma israelita, ou uma israelita com egípcio, porque quando Moisés saiu do Egito, muitos egípcios foram atrás e muitas pessoas de outros povos também seguiram. Mas eles não poderiam ter herança, poderiam ter terra no meio do povo de Israel. Então tinha que ter uma ação social ali, uma ação social para ajudar aquelas pessoas, aqueles estrangeiros. Então os sumos sacerdotes, os sacerdotes da dízima dos dízimos davam para aqueles estrangeiros que estavam no meio deles, vivendo no meio deles, né? Davam também para as viúvas que perdiam seus maridos nas guerras e para as crianças, para os órfãos que perdiam seus pais. Então, foram 3 motivos que Deus constituiu esse dízimo para os sacerdotes. Primeiro, eles não tinham terra, não tinham herança de terra, então eles tinham que sobreviver do seu trabalho, que era o trabalho sacerdotal, era o trabalho do templo. Segundo, eles tinham que pagar também, com esses mesmos dízimos, alimentos, né? Os diaristas, os trabalhadores do templo, que também eram levitas. E terceiro, eles tinham que fazer uma ação social entre o povo, entre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Amém? E Paulo falou isso com muita clareza. Vocês não sabem que aqueles que trabalhavam no templo, trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Amém? Quem servia Moisés, abençoado, tinha a ordenança de pagar dízimo. Amém? Enquanto existisse a lei, eles tinham a obrigação de pagar esse dízimo para o sacerdote. Enquanto houvesse lei, enquanto houvesse templo, enquanto houvesse sacerdotes, as outras tribos teriam que pagar a tribo de Levi, teria que sustentar a tribo de Levi. E eles trabalhavam no templo para isso. Então, tinha como o seu pagamento do trabalho do templo, de cuidar do templo, os dízimos. Enquanto existisse a lei, enquanto existisse o templo. E alguns abençoados veem, mas a lei não é eterna? Não, claro que a lei não é eterna. Lucas 16,16 nos esclarece e diz que a lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas, Lucas 16,16, vigoraram até João. A lei e os profetas tiveram seu vigor, valeram até João. Perderam a validade em 28 a 30 AD, Anno Domini, quando João foi morto. Então, a lei e os profetas perderam a validade ali.
foi espiritualmente e testamentariamente revogada ali, na morte de João. Por isso que a lei e os profetas vigoraram até João, entre o ano 28 ao ano 30 AD, ano do Senhor. Amém? E sem Cristo, se em Cristo viveu ali no mesmo tempo de João, sem Cristo, preste atenção, já havia perdido a validade da lei? Amém? Então, porque a lei prefere vigorar até João, Cristo veio depois de João, então, se em Cristo já havia perdido a validade da lei, então, quando Paulo disse em 1 Coríntios 9, 13 e 14, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Senhores pastores, Paulo não estava se referindo a dízimos. Paulo não estava se referindo a dízimo. Porque o dízimo se encerrou antes de Cristo vir. Que Cristo vem depois de João. E a lei dos profetas foi revogada espiritualmente, testamentariamente, em João. Desde esse tempo, em sendo anunciado o evangelho do reino. Quer dizer, Cristo veio depois de João, iniciou o seu ministério depois de João. Então, sem Cristo, a lei dos profetas já tinha vigorado, não tinha mais validade nenhuma, testamentária e espiritual. Então, quando Paulo falou isso, que Paulo é muito além de Cristo, Paulo só conheceu Cristo glorificado, não conheceu Jesus, né? Jesus Nazareno, Jesus Nazareno. Paulo conheceu o Cristo, o Jesus espiritual, e Paulo é muito além de Cristo. Então, quando Paulo falou da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho e vivam do evangelho. Paulo não está falando de dízimo, mas Paulo está falando de ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias que o povo dava pela causa do evangelho, pelo amor ao evangelho. Eles se beneficiavam daquele conhecimento que Paulo trazia e ajudava Paulo em ofertas voluntárias para o andamento, o crescimento, né, do evangelho. Paulo tinha suas dificuldades de sua época. Nós temos nossas dificuldades de hoje. Nossa dificuldade de hoje é que temos que pagar a internet, temos que pagar luz, né? Temos que comprar equipamentos bons, celular bom. O meu celular foi ganhado, o meu microfone de lapela foi fruto do trabalho. Precisamos dessas coisas hoje, então temos dificuldades hoje para pagar luz, para pagar aluguel, para equipamentos, para poder melhorarmos, né, a imagem aí, para vocês nos ver aí claramente, nos ouvir claramente. A dificuldade de Paulo era outras dificuldades. Era de dificuldades de roupas, sapatos, alimentos, porque eles andavam de cidade em cidade, gastavam roupas, gastavam sapatos, tinha que comer, tinha que beber. Então, aquelas pessoas ajudavam. E nós vemos isso em Lucas 8, 1 ao 3, que diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Né? Aqui é Lucas falando, relatando a história. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saía 7 demônios. Joana, mulher de Cusa.
procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Prestavam assistência com seus bens. Essas mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com bens material, para alimento, para água, para roupa, para sapatos que gastavam. Eles viajavam de cidade em cidade, precisavam de dinheiro. Amém? E então essas pessoas ajudavam. E a gente vê na narrativa que algumas pessoas estavam ali criticando Paulo, como hoje nos criticam. Se eu botar o meu Pix aqui embaixo, vem um monte de reclamação. E começou a pedição de novo. É a mesma forma Paulo estava passando. A gente pode conjecturar e ver que tinha pessoas ali reclamando de Paulo. Por isso que Paulo falou isso, que quem prega o evangelho tem direito, tem ordem de viver do evangelho. Mas Paulo não está falando de dízimos, pastores. Paulo está falando de oferta voluntária. Quem recebe a oferta voluntária, para o bem do crescimento do evangelho, amém? É válido. Não tem nada de errado nisso. É válido. Amém? Então, quem serve Cristo, Jesus, não pode cobrar dízimo e nem pagar dízimo. Quem prega a graça de Deus não cobra dízimo nem recebe dízimo. Mesmo no sistema religioso, quem diz servir a Cristo não pode cobrar dízimo e nem pagar dízimo. Você sabia por quê? Porque Hebreus 7,13, Paulo diz aqui aos Hebreus: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. Ele está dizendo sobre quem? Sobre Cristo. Está falando sobre Cristo. Aquele de quem estas coisas se dizem, Cristo. Cristo pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Não tem altar na graça. Não tem sacerdote na graça. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. Só quem poderia ser sacerdote era da tribo de Levi. Só quem tinha ordenança de cobrar o dízimo do povo era da tribo de Levi, o sacerdote da tribo de Levi. Jesus se manifestou da tribo de Judá. E concertemente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. Somente quem tinha ordenança de cobrar dízimo, abençoados irmãos, eram os membros da tribo de Levi, principalmente aqueles que eram chamados para o sacerdote, para ser sumo sacerdote ou sacerdote. Amém? E Paulo continua no Hebreus 7,5, esclarecendo e diz: ora, os que dentre os filhos de Levi, quem pertencia à tribo de Levi, os seus pastores pertencem à tribo de Levi? Os seus padres pertencem à tribo de Levi? Não. Então, dentre os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, então quem recebia o sacerdócio só poderia ser os da tribo de Levi, os membros da tribo de Levi, os dentre os filhos de Levi, significa aqueles que eram participantes da família de Levi, somente eles poderiam receber o sacerdócio, somente eles poderiam ser diarista do templo, somente eles poderiam cobrar dízimo do povo, somente eles têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Ou seja, somente as pessoas que recebiam o sacerdócio
era da tribo de Levi. Somente os filhos de Levi tinham ordenança de cobrar o dízimo do povo. Povo evangélico? Povo católico? Não. Do povo das outras tribos de Israel. Eram 12 tribos. A tribo de Levi, né, recebia das outras tribos, das outras 11 tribos. Quem serve Cristo não pode pagar e nem cobrar dízimo de ninguém. Porque o próprio Jesus, não tinha nenhuma ordenança para cobrar dízimo de ninguém. O próprio Jesus não poderia cobrar dízimo de ninguém. O próprio Jesus não poderia receber dízimo de ninguém. Porque ele era da tribo de Judá. E Paulo fala, né, Hebreus 7,13, porque aquele de quem essas coisas se dizem, porque Cristo pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Amém? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Ele não poderia cobrar dízimo, ele não poderia receber dízimo. E o próprio Moisés nunca falou de sacerdócio na tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá, não tinha ordenança para cobrar dízimo e nem receber dízimo de ninguém. Amém? Então, irmãos evangélicos, essa voz que você ouve pedindo para pagar dízimo não é a voz de Deus falando com você, porque Deus não pode contrariar suas palavras. E a palavra está claramente aqui nos mostrando que dízimo era apenas para os israelitas, para sustentar os sacerdotes e os diaristas, que eram levitas, que trabalhavam no templo, e também para fazer uma ação social entre as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que viviam no meio deles. Amém? Então, a sua consciência de ensinos ao contrário da realidade bíblica, ao contrário da historicidade e do evangelho, os seus pastores ensinam, se você não dá dízimo, está roubando a Deus. Essas coisas ficam na sua mente. Se não pagar o dízimo, está roubando a Deus. Se não pagar dízimo, o diabo vai fechar as portas. E Malaquias 3,10, e no livro de Joel também, nos mostra que não era diabo, mas era gafanhoto que comia lavoura. Entende? Então, nós estamos aqui esclarecendo a verdade para vocês. A sua mente condicionada a ensino de homens desviados da verdade, que usam da palavra para amedrontar o povo de Deus e manipular o povo de Deus e ficar rico a cada dia e o povo de Deus pobre a cada dia. Esses ensinos entram na mente do povo. Entra na mente do povo e a consciência, porque às vezes a pessoa ali não está dando dízimo por alguma situação, então aquela consciência, né, enganosa fala para ela própria: não estou pagando dízimo, estou roubando a Deus. Então ela conclui que isso é a voz de Deus mandando ela pagar dízimo. Não. Deus jamais vai mandar você pagar dízimo, porque ele não pode contrariar suas palavras. Deus não pode contrariar suas palavras. E suas palavras aqui está dizendo que somente quem poderia cobrar o dízimo do povo eram membros da tribo de Levi, principalmente o sumo sacerdote e os sacerdotes. Não está falando para nenhuma outra tribo. Nem Jesus poderia cobrar dízimo, nem Jesus poderia receber dízimo.
Porque ele é de outra tribo, da tribo de Judá. Então, se você serve a Cristo e cobra dízimo, tem coisa errada. Porque o próprio Jesus não podia cobrar dízimo. Como você cobra dízimo e diz que serve Cristo? O próprio Jesus não recebia dízimo. Como que você, pastor, recebe dízimo? Se você diz que serve a Cristo, tem uma coisa errada aí, tem uma coisa andando em contramão. E o povo precisa acordar e enxergar essas coisas. Meu irmão abençoado evangélico, se você diz aí que serve a Cristo, por que você paga dízimo se Cristo não pagava? Por que você cobra dízimo se Cristo não cobrava? Ele não poderia cobrar, porque ele era da tribo de Judá. E somente quem poderia cobrar dízimo era membro da tribo de Levi. Né? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Hebreus 7,5. Ora, os que dentre os filhos de Levi que receberam o sacerdócio, têm o mandamento de recolher dentre quem? Os filhos de Levi. Pastor não é filho de Levi. Padre não é filho de Levi. Somente os filhos de Levi, somente membros da tribo de Levi, que recebiam o sacerdote, somente eles tinham o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, dízimo de outras tribos de Israel. Amém? Fala, isto é, dos seus irmãos, das tribos de Israel. Somente quem era da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Então ele não tinha ordenança para cobrar dízimo. Ele não poderia receber dízimo. Você já viu na Bíblia alguma vez Jesus receber dízimo? Não, porque não podia. Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus cobrar dízimo do povo? Não, estou ensinando aqui, agora vocês me pagam o seu dízimo. Jesus nunca pediu o dízimo de ninguém. Não podia. Porque ele era da tribo de Judá. Só quem poderia cobrar dízimo eram os sacerdotes da tribo de Levi. Então Deus jamais vai falar para você pedir dízimo, pagar dízimo, né? Porque Deus não pode contrariar as suas próprias palavras. O que ensinou aqui através de Paulo e através do próprio Cristo, né? Foi ensinado aqui com clareza de entendimento. E se você entendeu, eu peço a você, dê o like. Dê o like. Se não entendeu, bota aí na descrição do vídeo. Não entendi. Eu vou estar aí conversando com você aí. A gente vai estar procurando entrar em contato e saber por que você não entendeu. Né? Uma conversa sadia e lógica dentro da palavra, sem discussão. Tá bom? E com certeza você vai... Derrubei o microfone aqui. Com certeza você vai entender. Porque a mente de Cristo habita em você. Amém? E uma vez ela despertada, ninguém mais pode te enganar. Ninguém mais pode te extorquir. Amém? Então é isso aí. Espero que tenha entendido. Fico por aqui. Se inscreva no meu canal, canal MDCG André Palhares. Agradeço aí a presença de todos vocês nessa live. Vocês que estão me vendo pela primeira vez. Se gostou, se entendeu, se a lógica, não no meu conhecimento, mas no conhecimento do Cristo, porque os versículos que eu mostrei aqui não foi eu que escrevi, mas foi Paulo de Tarso, que aprendeu do próprio Cristo glorificado, e Lucas aqui, muitas vezes, fala do próprio Jesus, homem. Amém? Então, não é coisa do irmão André, não é conjectura do irmão André, mas é conhecimento bíblico. Espero que você ouça esse vídeo uma, duas vezes, para que você possa entender. Amém? Sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Se inscrevam, aperte o sininho de notificação, dê os seus likes,
Ajuda o canal do irmão André a crescer. Estou rumo a 1000 inscritos. Ajuda para poder eu levar esse conhecimento a quanto mais pessoa possível. Existem ainda muitos irmãos nossos que estão aí no sistema religioso, sendo enganados, sendo extorquidos. Vocês que estão na minha live, agradeço a presença de todos vocês e dê seus likes, não esqueçam, amém? Isso é muito importante. Graças e paz, se inscreva no meu canal, MDCG André Palhares, inscreva aí no canal do meu irmão Carlos Gomes, Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiros da Fé, e do meu irmão Lucas Medeiros, Abraçando a Graça. Amém? Até sexta. Graça e paz. Muito obrigado.